esqueça. Ele vê os anciãos de horas, ele começa a ter uma visão do templo, do mover, da oração, da adoração, capítulo 4, 5. E é interessante, no capítulo 5, o anjo leva João e traz até o trono de Deus. Traz até o trono de Deus. E quando ele está no trono de Deus com João, ele vê o livro. Ele não vê Deus. Ele vê algo semelhante a um jaspe. É um brilho que não se identifica e nem os seus olhos veem, mas vê na sua mão um livro. Voltando lá no livro de Gênesis, lá no livro de Lucas, vocês lembram quando foi firmado um acordo na troca do domínio da terra, que o homem passou às mãos de Satanás, como ele mesmo disse ao Senhor Jesus, porque isso me foi dado, isso foi negociado. Então esse livro está escrito ali, porque ali trata da redenção da terra. E o que esse livro traz? Traz os acontecimentos que vão liberar. Ora, a nossa alma já foi redimida do pecado. Alguém morre hoje, é salvo. Tem um selo do Espírito, porque esse corpo vai ser transformado. Agora, ali, João chega e olha o trono, e ele então vê que não há ninguém, nem nos céus, nem na terra e nem no inferno. Não havia um ser capaz de abrir aquele livro. E quando João vê que ninguém pode abrir o livro, João chora. João chora porque ele não vê, então, como a terra seria resgatada. O propósito de Deus não se cumpriria, o livro está fechado. Quando um dos anciãos dá um grito, dizendo assim, olha quem vem entrando aí. É o leão da tribo de Judá. Ele está dizendo o seguinte, é o descendente do homem. É o descendente de Davi. Esse venceu a morte. E ele pode abrir o livro. Por isso que Deus se fez carne, entendeu? Por que Deus se fez carne? Porque o resgate só poderia ser pago pelo Senhor. O resgate só poderia ser pago por um homem, pelo Senhor não, por um homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que da tribo de Judá, aí vocês veem as lutas, não é? Tamar e Judá, Raabe, Ruth, não é? As lutas para que fizesse uma descendência de quê? De Filisteia, de Moabita, de Cananita, de judeu, descendente de Davi, para nascer o Messias. Se eu pregar isso em Israel, eu sou apedrejado. Mas eu vou pregar, em nome de Jesus. Eu vou pregar, eu tenho certeza. E isso vai matar os judeus, porque Jesus é da tribo de Judá, mas tem herança da Filístia, tem herança de Cananeia, tem herança de Moabe, na sua genealogia. E ele era homem, 100% homem, venceu a morte. Agora vamos navegar. Vamos navegar no tempo e na eternidade. João estava em que ano? Quando foi arrebatado? 95 da nossa era. Ele foi arrebatado aos céus. No capítulo 5, vocês sabem que o Salmo 24 fala de duas entradas nos céus do Senhor. A primeira entrada foi aquela que ele levou o cativo o cativeiro. Tomou o escrito de dívida que era contra nós. Foi no altar do incenso e nos santificou. Foi no trono e nos justificou. Essa foi a primeira entrada. Tira as vestes, que são vestes sacerdotais, que fala o livro
de Levítico, no dia que ele entrava, o sumo sacerdote entrava 2 vezes no santo lugar, e que salpicava, e as suas vestes ficavam sujas de sangue, e ele tirava as suas vestes, e então ele botava outra veste, então ele saía. Vocês que leem o livro de Levítico sabem disso. Quando Jesus entrou a primeira vez, que ele santificou e nos justificou, e que aspergiu o seu sangue, ele tira suas vestes e desce novamente. Essas vestes estão guardadas para quando ele descer. Vamos avançar um pouco no estudo. Quando ele descer lá em Bosra, quem é este que com as suas vestes salpicadas de sangue, ele está descendo? Que fala lá o livro de Isaías, se não me engano, 63. É o Senhor. Ele toma a sua veste nova, que ele, para quê? Para que veja a sua autoridade, mais uma vez. Isso é tremendo, isso é tremendo. Nós estamos diante de fatos que nós vamos estar juntos com o Senhor, vocês entendem? Nesses acontecimentos, nós vamos estar juntos. E o que vai acontecer? O que aconteceu? Então tem 2 entradas. A primeira foi essa, quando ele disse para Maria: não me toques, porque eu ainda não subi. Ele toma todas as promissórias de dívida que era contra nós. Aí muitos dizem que ele, o inferno, ou o Hades não é nome de inferno, Hades é um deus grego. Inferno é Sheol e é inferno. E inferno não é lugar de santo, inferno é lugar dos condenados ao lago de fogo. Então eles dizem assim, de um lado de cá tinha o lugar dos santos, e que morreram, e do lado de cá tinha os perdidos, e aqui tinha um vale. E então, quando Jesus veio e pregou os Espíritos, pegou esses aqui e levou. Isso é uma mentira. Leia o livro de Hebreus. Eles aguardavam para serem aperfeiçoados. O que estava lá? O que estava lá era um escrito de dívida. Por exemplo, você vai à Casa Bahia, compra lá e você recebe um carnê. Você tem que pagar. Quando você acaba de pagar, você recebe a sua promissória. Não é isso que acontece? Então, durante todo o tempo em que, desde Adão até o dia da ressurreição de Jesus, todos os que morreram que foram para o paraíso, por exemplo, morreu Abraão e foi recolhido ao seu povo. Morreu Isaque e foi recolhido ao seu povo. Morreu Ismael e foi recolhido ao seu povo. Morreu Arão e foi recolhido ao seu povo. Morreu Moisés e foi recolhido ao seu povo. Para onde eles foram recolhidos? O que se entende de recolher? Tirar. Então, eles aguardavam no paraíso, porque a cidade ainda não tinha sido inaugurada. Assim como o lago de fogo ainda não foi inaugurado. Assim como Jesus inaugurou a Nova Jerusalém, na sua primeira entrada, aquele cântico maravilhoso que diz: quem é este que entra pelos portais eternos? Ele entrou ali e teve a vitória. Ele então transporta do paraíso para a cidade de todos os santos. Então agora, os santos têm um lugar. Quem será o primeiro a ir para o lago de fogo? Não confundir lago de fogo com poço do abismo. Não confundir lago de fogo com o inferno. Antes do lago de fogo, que está sendo preparado, onde está sendo preparado o lago de fogo, vocês têm ouvido falar
que no Anel de Fogo, que está no Pacífico, onde mais de 400 vulcões